o primeiro ponto, como se começa a prática do Aikido, ela inicia com as quedas. Vocês vão perceber, hoje nós temos pessoas de várias idades, gêneros diferentes, posturas diferentes, anatomias diferentes. O Aikido é para todos, de crianças, jovens, adultos, mulheres, crianças. A gente tem pessoas desde 5 anos de idade até pessoas de 80 anos. Vocês vão ver uma das instrutoras nossas, a Cris, hoje está praticamente fazendo já 80 anos, já treina Aikido há quase 30 anos. Vocês vão ver como o Aikido faz bem para a saúde, desde a pessoa que se inicia, a criança para dar confiança, para dar determinação, para dar disciplina, o adulto para desenvolver a parte física e os relacionamentos interpessoais. Como se começa a prática? Através das quedas. Para que você não se machuque, você precisa aprender a se harmonizar com o tatame, algo inanimado, sem se machucar. Então vocês vão ver o primeiro início da prática de quedas. Aí, onegaishimasu. Edgar e Washington. Aí. Aí, dozo, shiro, kaitenke. Os movimentos estão sempre harmônicos, arciformes, respeitando toda a harmonia da natureza. Aí, Mayukemi Kawaza. Vocês percebem que aqui o tatame não tem tatame, na verdade. É o solo, madeira. Se você faz a queda de maneira harmônica, relaxado, conseguindo se harmonizar com o tatame, você não tem lesão nenhuma. O Shiro Kaiten Yogemi. Essas quedas são muito interessantes para as pessoas, quando se você cai, para não se machucar, para as pessoas idosas, para irem fortalecer o corpo. Aí, Yokokemi, já uma técnica, uma queda mais avançada, que você gira, percebam? Corpo relaxado, sem lesão, conseguindo se harmonizar com o tatame. Não importa a altura, o importante é o relaxamento do corpo e a forma como você se harmoniza com o solo. Agora, o Shiro Otoshi Kaiten Yogemi, uma queda já mais difícil. Agora, as quedas por obstáculo. Então, Mayukemi. Vai morrer daquele videogame, né? Eu não tenho essa última, não. Então, com a técnica adequada, com o preparo do corpo, a pessoa vai adquirindo cada vez mais força física, relaxamento, agilidade, alongamento. Isso para todas as idades, para todas as pessoas, é muito importante para o dia a dia, mais do que uma defesa pessoal, mas para viver melhor, para viver com mais saúde. Essa é a proposta do Aikido. Após a parte técnica, nós iniciamos a parte de defesa pessoal propriamente dita, em que por ataques diversos, seja soco, seja chute, seja pontapés, seja ataques diversos,
a pessoa vai aprendendo a se defender. Nunca de forma destrutiva, mas sempre construtiva. Então essa é a ideia do Aikido, aproveitar a energia do outro em prol do coletivo. Aí, espera! 2. Ei! Espera! Na frente vocês estão vendo o professor Edgar Bull, quinto dan de Aikido, mais de 30 anos de experiência, executando as técnicas. Percebam que o Aikido é eficiente para a defesa pessoal, mas ao mesmo tempo é firme, mas sem brutalidade. É você conseguir redirecionar a sua força física, e essa mesma ideia, você fazer isso para a tua mente, tuas emoções, ou seja, você ficar uma pessoa muito mais adaptada a resolver os conflitos do dia a dia. Então Aikido, mais do que uma defesa pessoal, é um caminho de vida, é um caminho de iluminação. Ao lado, o professor Camilo, o professor Claudio Osayo, alunos já do Aikido, do Instituto Takemusu, há longo tempo, e mais iniciantes, a Karina e o Felipe, estão iniciando a prática. Percebam que as técnicas sempre usam as torções do corpo. Então por isso que mulheres, crianças, pessoas mais frágeis do ponto de vista de corpo, do ponto de vista de anatomia, conseguem executar com tranquilidade. Você não precisa de força, é preciso de técnica. Principalmente as mulheres hoje em dia se adaptam muito ao Aikido. Ai! Ei! O Aikido, ele tem a sua origem tradicional dentro do Budô, da cultura japonesa. Budô, na verdade, não é luta, mas é aprender a se defender, é aprender a diminuir a agressão. Então se inicia o processo através de algumas formas de treinamento com armas. Então Jo, Oken, Oken é a espada de madeira, Jo, o bastão de madeira, isso que a gente vai apresentar agora. Após um certo nível de prática, a pessoa inicia também outros tipos de defesa contra a faca, inclusive até armas de fogo. Óbvio, frisando mais uma vez, não é para ninguém fazer isso em casa. Mas o artista marcial Aikidoka, depois de um certo
nível de treinamento, você estimula seus reflexos. E você consegue fazer naquele momento a melhor solução. O professor Edgar vai demonstrar algumas técnicas relacionadas a esse ponto do comentário. Ataques de faca. Sempre usando as torções. Percebam que usando a articulação do pulso, cotovelo, joelho, de tal forma a você fazer a máxima atitude, o máximo empenho com o mínimo esforço. De novo, peço para não se repetir isso em casa. Isso tem que ser feito com pessoas muito bem habilitadas. Agora, por exemplo, um ataque de arma de fogo. Percebam a rapidez do movimento. Usando somente a técnica dos braços contra a articulação, é possível desarmar uma pessoa. O Aikido é um exercício excepcional do ponto de vista de defesa pessoal, particularmente para as mulheres. Hoje nós temos cada vez mais o cultivo e a valorização dessa ideia do empoderamento feminino, a valorização devida da mulher na profissão, na sociedade. E a arte marcial japonesa, o Aikido, através desses princípios de harmonia, de trazer cada vez mais uma energia física para pessoas muitas vezes, às vezes, desprovidas de tanta força, consegue trazer essa situação dentro da sociedade, equiparando gêneros, equiparando idades, equiparando situações. A professora Cláudia Ozawa vai fazer uma demonstração que chama-se Ryuwaza, ou seja, ataques variados contra duas pessoas. Aí, professora Cláudia, Felipe, Washington. Aí, swing! Outro ponto muito importante é a defesa pessoal feminina em pessoas mais idosas. A gente tem aí uma das instrutoras nossas, a Cris, com 78 anos, quase aos 80, já pratica praticamente 30 anos, e ao longo desses anos foi desenvolvendo essa parte técnica que habilita a gente a se defender no dia a dia contra um real ataque. Por exemplo, isso é muito comum hoje em dia, né, dentro da sociedade, né, Cris? A mulher, ela começa a andar nas ruas, às vezes em São Paulo, alguns lugares um pouquinho mais perigosos, e está numa praça, por exemplo, observando o dia a dia, e de repente, alguma pessoa mais maliciosa, nesse caso, Camilo San, vir atrás, e pode, por exemplo, querer provocar uma situação de assédio, a Cris muito bonita, de repente o que ela faz para se defender? Quando ele vem na mão, ela faz Sancho. Camilo já era nessa fase.
Outro ataque, hoje em dia muito comum, é o ataque frontal, em que a pessoa segura na mão e não deixa a pessoa sair. A professora Cris faz o níquel. Hoje muito comum, né? Como assaltantes, as pessoas querem fazer aquele mata-leão para derrubar a pessoa, para desmaiar. Koshinage! Ou seja, se você desenvolve a técnica correta, a Cris não tem nem 50 quilos. É possível você fazer grandes situações, grandes proveitos. Por exemplo, a pessoa está sem querer com uma bolsa, isso é comum hoje em dia nas mulheres, andando no parque, e de novo, Camilo San, terrorista, se aproxima de Cris e vai levar sua bolsa. Mas ela é Kidoka. E ela faz o Kotogaishi. Para finalizar, o professor Edgar vai fazer uma demonstração com 3 pessoas. Washington, Camilo, Felipe. Aí, Shue! Quanto mais pessoas, mais habilidade. Você tem que aprender a relaxar o seu corpo, conseguir relaxar todo o seu centro, observar o oponente, dilatar. Ai! No início e no final sempre fazemos movimento de Mokuso, ou seja, a meditação, que você tira todos os pensamentos ruins, físicos, emocionais, mentais, e tenta pensar só coisa boa. Isso chama-se Misogi. Misogi, ou seja, a purificação do corpo, mente e espírito. Vamos finalizar. Aí, Mokuso! Confederação Brasileira de Aikido, do Instituto Takemushi. Muito obrigado a todos, obrigado à organização. Nós há mais de 20 anos tentamos sempre contribuir para o Festival do Japão, ressaltando a importância do Budô para a sociedade como toda a sociedade brasileira. Budô é essa ideia de trazer realmente a essência do Japão, firme, forte, disciplina, que isso aqui faz do Japão uma pequena ilha ser essa grande nação. Isso a gente tem que transpor aqui para o Brasil. A Confederação Brasileira, ela está localizada na Rua Mauro, número 331, ao lado do Metrô Saúde, bem pertinho do Metrô Saúde. Quem quiser conhecer, quem quiser experimentar uma aula experimental, a gente está à disposição, a gente vai dar alguns panfletos para vocês. E a gente está sempre à disposição para crescermos juntos. Arigatou gozaimasu.